Boa noite, gente. Eu vou ler um trechinho do livro Lições para o Alto Amor. Caiu na lição 13, comparações. O sofrimento que causa as comparações com esse ou aquele coração tornou-se um mecanismo de desânimo e humilhação para você, porque você se compara a outros, subestimando seus próprios caracteres divinos. O responsável por essa atitude é o desamor a si mesmo. Quase sempre isso ocorre por desconhecer seu anjo interior, sobre o qual Deus deposita a esperança de glória e bem-aventurança em seus passos. Descubra-se, seja você e ame-se. Aprenda a gostar de si mesmo, como é, e medite no valor que tem para Deus. Cada qual, perante a vida, apresenta algo em favor do progresso e da melhoria do mundo, uns mais do que outros. Quantidade, porém, não é sinônimo de paz interior imediata. Mesmo que você não consiga grandes voos na imaginação acerca de seus valores, pelo menos aceite seus limites e parta devotadamente para o desenvolvimento de novos êxitos e habilidades. A vida abençoará os seus caminhos se você souber se desapegar com humildade e alegria das idealizações que consomem suas energias, por conta de desejar fazer ou ser o que outro é ou faz. Aliás, tudo tem seu tempo. O tempo da semente, o tempo da espiga, o tempo da colheita. Agora é seu tempo de aprender a gostar de si mesmo e se dar o valor que merece. Faça o melhor que puder. O que importa em favor do seu crescimento é trabalhar para ser quem você é. Fazer aquilo que deseja pelo bem e avançar, dia após dia, com a certeza de que tem um valor único para Deus e que o Pai o aceita como é. Mensagem boa, né, para comemorar o Dia das Mulheres, que foi no mundo. Vamos elevar nosso pensamento para fazer a prece, para a gente começar a palestra aqui. A nossa amiga Dalgisa Rugeta vai dar a palestra hoje sobre as mulheres. Vamos fechar nossos olhos para fazer a prece. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, unido e reunido em Teu nome, para começar mais um trabalho. Obrigado à espiritualidade amiga que se encontra-se aqui presente, que nos acompanhou até a chegada aqui no centro. Gratidão pelo dia de hoje, pelo dia de ontem. Nos faça merecer, Senhor, amanhã. Gratidão sempre, assim seja. Fique à vontade. Eu desliguei. Quer o microfone para falar? Mostrei que precisa. Quer? Pode ser, acho que fica melhor, né? Esse aqui não é o microfone, né? Esse é para o celular. Você acha melhor com o microfone? Acha melhor? Ô, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Então, acho que dá para a gente falar só sem um microfone, né? Sobre o tema de hoje, que é a mulher na concepção espírita. É um tema bastante importante, mas é um tema bastante abrangente, que a doutrina nos possibilita a entendermos, né? Porque as mulheres são espíritos imortais, em igualdade de direitos, inteligência e a capacidade de progresso como os homens. Veja a importância. Sem distinção de sexo. Porque nós sabemos que, como somos reencarnacionistas, nós estamos uma vez numa polaridade e outra vez em outra polaridade, ou 2 ou 3 vezes na mesma polaridade e depois 2 ou 3 vezes na outra polaridade. Então, é um detalhe, de acordo com as leis de Deus, nós nascemos homem ou mulher. Então, baseada nisso, fica mais confortável para todos nós. Entendemos que somos espíritos, todos criados simples e ignorantes,
e todas a caminho da perfeição. Então isso aí facilita muito quando a gente começa a estudar e a entender que nós vivemos de uma maneira que não há o melhor. Agora, só que a gente está num planeta de provas e expiações. Né? Um planeta onde tem as questões da terra, onde tem os valores terrenos, onde tem a cultura, onde tem a maneira de pensar. Então, tudo isso aí dá como se fosse um tempero das relações. Né? Nós sabemos que as mulheres são essenciais como conselheiras. Geralmente a mulher é mais dada a aconselhamento, embora alguns traços que é eminentemente feminino podem aparecer no homem. Às vezes o homem é mais contato, mais conselheiro que a mulher. Acontece. Isso aí é um traço do espírito, porque todos nós somos espíritos. E reencarnamos em uma polaridade, assim como as profissões, as provas da riqueza, da pobreza, todos nós vamos vivenciar todas essas questões. Então, na que nós estamos hoje, vamos tentar fazer o nosso melhor. Eu acho que é por aí a mensagem de hoje, né? E é importante. A mulher também é mais consoladora, ela também trabalha melhor, ela educa melhor, porque ela tem uma disponibilidade, uma sensibilidade, porque ela gera a criança. Embora ela precise de um companheiro para poder gerar a criança. Ninguém faz um filho só. Ninguém. Agora o pai pode não querer, pode ir embora, a mãe pode morrer na hora que a criança nasce, pode. Mas todos nós temos pai e mãe e precisamos de ambos. Então isso é uma lei. A lei da reprodução. Agora somos espíritos independentes, é um ponto muito importante. Cada um é dentro da sua história de vida, porque nós já tivemos outras vivências, e nessas vivências nós fomos melhores ou piores, ou erramos, ou acertamos, porque graças a Deus não lembramos. Isso é uma possibilidade, porque já pensou a gente lembrar o mal que a gente fez, a gente já entendendo que isso é errado, depois, quando eu morei naquela época lá com Jesus em Nazaré, eu fiz isso que é errado. Então a gente não lembra, então graças a Deus, a gente não lembra das coisas erradas por desconhecimento, porque era a cultura, porque era o normal da época. Então a gente convive dentro do contexto que a gente está, não é verdade? Então isso é um ponto importante para poder a gente entender. E o Espiritismo, em harmonia com as leis da natureza, projeta luz sobre questões e temas relevantes sobre essa temática de hoje, a importância da mulher na espiritualidade e na terra, né? Qual a função, qual o papel, qual a possibilidade. Então Deus criou o espírito simples e ignorante, e ao encarnar toma forma de mulher ou de homem, depende da necessidade, né? Conforme as circunstâncias e as suas preferências, porque quando a gente vai reencarnar tem uma programação. Só aquelas pessoas muito perversas é que vem compulsoriamente, porque precisa e não vai querer vir, precisa vir, então vem. É a lei, é a lei. Então, as pessoas que vivem à margem da lei terrena e erram, e pode redimir aqui a culpa ou não, é problema da sociedade, mas ao reencarnar, as leis de Deus são eternas e imutáveis. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa não está interessada em vir de novo, mas precisa. Então ele vem compulsoriamente. Aí são as pessoas com situações difíceis, com os déficits, com as deficiências. Então são pessoas que a gente precisa ajudar. Embora elas não estão ali impunemente. Isso é um ponto bastante importante. Nós que estamos bem, fisicamente, moralmente, precisamos ajudar os que não estão tão bem. Mas a gente entende que cada um está vivendo a sua história, porque a gente herda o que a gente fez. Muitas vezes fala assim, não, isso aqui é do pai, isso aqui é do avô, do tio, avô, do fulano. Nem sempre. Porque a parte biológica, sim, parece com a avó, parece com a mãe. A parte biológica, o corpo, a matéria, a roupa, o espírito. Mas o espírito, nós somos espíritos, o corpo é a herança que nós temos. Então vejam como a lei fica clara quando a gente entende. E dá a possibilidade de a gente dizer, não, eu estou no lugar certo, na família certa, na profissão certa, porque eu preciso dessa experiência. Não é você falar assim, poxa, eu queria ter mais dinheiro, porque tem que pagar contas, tem que comprar coisas, é verdade. Mas só que às vezes o princípio, muitas vezes, lá na Idade Média, você foi um senhor feudal riquíssimo, mandava em todo mundo, até na mulher, era dono de tudo. Os filhos, quando casavam, você não deixava morar fora, tinha que morar numa casa, num quarto, no seu casarão, no seu castelo. E você era dono de tudo. E uma baratou, tratou mal, escravizou, parará, a Idade Média. Depois vem o iluminismo, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, chega você no planeta de novo.
Como é que você vai viver? Você vai viver como um daqueles seus escravos que você judiou. Tem sentido? Tem. Fica clara a lição? Fica. É constrangedor também? É. Já pensou a gente pensar que foi uma pessoa que não devia, mas é a lei. Então a gente deve pensar o contrário. Não, se eu errei, eu estou refazendo, então vou fazer o meu melhor. Então é uma maneira da gente viver mais ou menos tranquilo. A lição que ela lê hoje é perfeita. A lição que ela falou de poder realmente se gostar, se aceitar, não ficar tão incomodado com o que o outro lhe disser. O outro diz é a opinião dele, legal, ele até não vai mudar porque ele diz, ou ele ou ele. Então a gente tem que ter esse entendimento, a gente tem que ter essa noção para poder a gente trabalhar. E a mulher, ela é muito bordada, ela vem com uma psicologia feminina diferenciada nessa encarnação, que a gente, quem está como mulher, justamente para ajudar, porque o homem vem como provedor, que é uma psicologia masculina diferente, justamente para dar o aconchego, para dar a formação do casal para cuidar da prole. Então é importante a gente ter essa noção. É muito importante para as crianças o pai e a mãe, porque o pai dá alguns exemplos e a mãe dá outros exemplos. E a criança vai pegando um pouquinho do outro para ela ter realmente o desenvolvimento que ela precisa. Tá certo? Então isso é muito importante. Então, devido à necessidade, os quais no corpo corresponde à sexualidade masculina ou feminina e as suas funções masculina e feminina. Tá certo? Diferente e complementar. Então, existe masculino e feminino. Tem um ponto aí das pessoas trans, mas não é o caso do ponto, então a gente não vai falar, mas tem toda uma explicação para as pessoas, que geralmente as pessoas trans, independente se é masculina ou feminina, são espíritos que vêm com um comprometimento naquele polo, mas não aceita, porque viveu várias vezes naquele polo e está no outro polo. Então ele tem dificuldade, mas aí é um capítulo à parte que seria ponto para uma outra palestra. Não é o caso da de hoje. Então, hoje a gente vai trabalhar no masculino e no feminino, identificado de uma maneira clara. Tá certo? E isso faz com que a gente saiba que Deus recebe a todos iguais. Então, Deus realmente contempla todos de uma maneira igual e faz com que o homem ou a mulher, tá certo, sejam emblemas do sexo e tenham a mesma origem. Pois representa a espécie humana. O ser humano é o único animal racional. Então, a gente pensa, o animal ele é só instinto. Quando ele tem medo, ele avança. Porque ele tem medo que o outro vai pegar e ele levanta. A gente pensa duas vezes, de preferência, quando avançar. Mas às vezes ainda tem alguns que vai mais pelo instinto. Se você tem um medo muito grande, cada um reage de uma maneira diante do medo. Um chora, um se acocola, um se esconde, o outro fica bravo, o outro corre. Não é verdade? Diante do medo, de uma situação. Então, quer dizer, a gente tem as reações diferentes diante de um mesmo estilo. Tá certo? Mas nós pensamos. Então, quando nós agimos daquela maneira, porque nós pensamos daquele jeito. Talvez nós somos mais medrosos, nós somos mais audaciosos, nós somos mais rápidos ou mais lentos. São as características do ser humano. Isso é muito importante para a gente entender. E o papel da mulher, que é o tema da noite, né? É imenso na vida dos povos, pois ela é irmã, ela é esposa, ela é mãe. E a grande consoladora e carinhosa conselheira nessa questão. Porque muitas vezes o pai é mais rígido, porque ele trabalhou fora, ele deixa de problema. E aí a criança tem uma mamãe, só que tá, minha mãe abraça, e a carinha, e escuta, e beija a criança para acalmar. Então é um traço da psicologia feminina. A mãe ela tem essa função. E a humanidade precisa, porque a mãe, a humanidade, toda a humanidade tem uma mãe. Não é verdade? Ninguém apareceu no mundo, eu não tenho mãe, apareci. Não, todo mundo tem uma mãe. E a mãe é quem fica 9 meses gerando aquela criança, depois tem o parto, tem a amamentação, quer dizer, é um trabalho muito de junção, de apego, de carinho, de cuidado. Então, realmente, ela tem um papel diferenciado, mas os homens não se sintam com inveja, porque em alguma oportunidade vocês liberarão esse papel também. E as mulheres também liberarão o papel do para entender. Que quando a gente estuda a doutrina e entende isso, fica mais fácil a convivência a dois. Porque realmente o homem pensa diferente da mulher. É normal, é natural, é da lei. E às vezes, para se entender as diferenças, às vezes dificulta. Então, quando a gente entende que todos somos iguais perante Deus, facilita. Então, isso aí ajuda muito, tá certo? E é através justamente dessas mulheres que os filhos de hoje serão os homens de amanhã. E que vão cuidar do povo. Então, é muito importante a educação. No caso da gente que é espírita, trazer a criança para a evangelização é fundamental. Por quê? Porque se a gente acredita e vem,
traz para a evangelização, porque a gente vai plantar semente naquelas crianças, vai dizer a mesma coisa, mas ao nível delas. Por exemplo, não matarás, é uma lei de Deus. Foi dada para Moisés e se perpetua dos valendo. Como você não vai dizer podcast de 4 anos, não matarás, não vai entender. Mas você pode, olha, você não pode machucar o gato, não pode puxar ele, não pode pisar na plantinha da casa da vovó, porque você mata, o seu pé é gordinho. Quando você pisa na plantinha, você quebra a haste, ela morre. O que é que você ensinou? Não matarás. Do tamanho da criança, a plantinha pequenininha, lá na casa da avó, então ela não vai pisar nas plantinhas da vovó, nas florzinhas, aquelas flores delicadas que a criança gosta de pisar, para fazer gracinha. Então, por exemplo, foi a mesma coisa vista de uma maneira adequada para a criançada. Então, a gente planta, e geralmente é a mulher quem traz para a evangelização. Porque a criança vai aprendendo. Aí algumas pessoas falam, mas às vezes pode crescer e não querer. Tudo bem. A gente faz a parte da gente, mas a criança pode aceitar ou não. A criança pode realmente tornar-se espírita, participar, ir para a juventude, voltar vir para a tribuna. Em algumas casas de espírito estão colocando jovens evangelizando na tribuna. Isso é importante, porque a geração mais velha vai voltando para a casa do pai, e quem fica no movimento espírita? Os jovens. E quem ele tem que estar preparado. Então é importante aqui ter esse entendimento. E se ele não quiser outra religião, não quiser nenhuma, tudo bem. É livre-arbítrio, é uma lei de Deus. Livre-arbítrio, não quero. Aí naquele tempo você me levar, mas eu não quero, gostei, tá bom. Ponto final, a gente faz uma prece e vai, meu filho, vai na paz. Por quê? Porque ele tem liberdade. É lei de Deus, então ele vai. Porque quando é depois que trabalha, que casa, que tem filho, aparece que acorda, ele volta com a criancinha, olha tia, meu filho, eu trouxe para a evangelização. Eu já tenho filho. Eu evangelizei 2 ou 3 gerações. E aí depois ele some, porque na frente da escola, namorada, casamento, emprego, filho pequeno, nananana. Quando eles voltam, aí vem uma criancinha, eu trouxe para evangelizar. Então a semente que foi plantada germinou. Então a gente tem esse trabalho, digamos assim. É um compromisso com os filhos, porque são espíritos, mas nós estamos tomando conta. É da nossa responsabilidade, Deus apresentar quem quisesse, os filhos que quiserem. Então a gente tem que dar o melhor. Se a gente vem se sente confortável, volta mais leve, então é importante trazer a criançada, para poder eles também ter um norte de valores, de ética, de moral, de saber as questões, de entenderem, até para viver no dia a dia deles, na escola, na rua, no futebol, onde eles forem. Então é importante. Então a mulher geralmente ela tem mais essa participação, esse comprometimento por conta de que ela cuida da sociedade. Porque ela tem a maternidade, é uma lei também, a maternidade ela é feminina, eminentemente feminina, né? A mulher é respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, e faz com que parte da família fique forte e a sociedade esteja grandemente unida. Então, nas casas em que a mulher ela trabalha para participar e para também conter as questões das diferenças, porque existe. Você tem 3 filhos, por exemplo, que a maioria das pessoas só tem 1 ou 2, mas digamos que tem 3. Aí você faz uma colocação, um aceita, entende, o outro fica orando para você, e o outro nem ouviu. Porque eles recebem de maneira diferente. Então veja, então a mãe que já entende, então para aquele que já entendeu, tudo bem. Aquele que entendeu mais ou menos, explica de novo. Para o outro você abraça e sai devagarinho e conversa de outro jeito, a mesma coisa que ele escutar. É um trabalho. Mas a psicologia feminina tem essa possibilidade. Porque nós, enquanto mulheres, temos a responsabilidade de formar os homens de amanhã. Tanto na área governamental, na área privada, na movimento espírita, nós precisamos de pessoas que dêem continuidade. E ficou essa tarefa para a mulher. Porque ela tem a psicologia feminina, a sensibilidade, tem mais ânimo, é mais achegada, porque é mais carinhosa, é do perfil feminino. Então a gente tem esse entendimento. E agora, a gente não pode esquecer que existe a igualdade entre homens e mulheres, tá certo? E que é a lei da igualdade. Então, isso é importante, perante Deus somos iguais. Não importa se a gente é homem ou mulher nessa encarnação, somos filhos de Deus, pô, herdeiros do universo, pronto. Está aqui fazendo uma lição. Quando a criança vai para a escola, se ela está na primeira série, ela faz as lições da primeira série. Se ela está na quinta série, ela faz as lições da quinta série. Mas não importa para a escola qual é a lição que ela vai fazer. Importa que ela é aluna da escola. Entenderam? Deu para ficar claro? Então, para Deus, nós somos seus filhos. Não importa se estamos homens ou estamos mulheres. É um detalhe. Até porque vai haver rodízio. Então,
não tem problema, a gente vai aprender de algum jeito e vai entender de algum jeito. Muitas vezes a gente tem, às vezes, alguns rapazes mais sensíveis, entende melhor a mãe, quando a mãe conversa algumas coisas, algumas questões, não, porque seu pai, a minha, e que às vezes há essa relação. Então são pessoas mais sensíveis, tem algum traço da psicologia feminina, às vezes em outras encarnações. Ou ao contrário, tem aquela filha que é muito mandona, muito, eu arrumo, eu jeito, eu faço, quer dizer, parece mais com o pai. Então são traços característicos que a gente nota. Então é importante que quando a gente estuda a doutrina, fica mais fácil para a gente entender a família da gente. Porque muitas vezes fala assim, a família de fulano é maravilhosa, é bonita, está tudo certo, eles têm de tudo. Queria ser verdade lá, queira não. A gente não sabe os problemas que tem lá. Então é melhor a gente, os problemas da gente que a gente já conhece, são nossos. Então você dourar pelo laré do vizinho, não é legal, porque o vizinho tem os problemas dele. Quantas pessoas que têm de tudo materialmente estão tristes, vazias, amarguradas, são espíritos carentes, às vezes até de conhecimento. Porque quando a gente entra na doutrina, a gente começa a aprender coisas que tiram a gente da zona de conforto. Porque se você tem uma coisa imposta, e é aqui o ponto final, você não tem que questionar por quê, você aceita ou rejeita, ponto. Mas quando você entende, você fala, por exemplo, a caridade, a gente fala muito da caridade. Não é a caridade material apenas, é a caridade também de valores, de atos. Por exemplo, às vezes alguém chega com um problema para conversar, ela não quer que você resolva o problema dele. Ela quer que você escute, lhe dê um abraço e pronto. Aí ela vai dizer, muito obrigada, você foi ótimo, você disse uma palavra. Vejam mesmo como as coisas, não disse uma palavra, só escutou e abraçou, passou energia positiva. É como se dissesse, estou contigo. O que você escolher, estou contigo. E a pessoa saiu, porque ela já tem a noção do que vai fazer, mas ela precisa de alguém. Então isso aí tudo faz parte do aprendizado da gente, que a gente vai fazer. Agora existe uma questão importante, é a questão da submissão. A gente está numa sociedade que ainda tem resquícios de um patriarcado, onde os homens realmente vinham para mandar. A gente, mesmo aqui no Brasil, tinha muitos fazendeiros, aqui mesmo no Nordeste, tinha muito senhor de engenho que mandava na mulher, nos animais, nos empregados, nos vizinhos mais pobres. É uma coisa cultural. Aí a gente tem que prestar atenção nessas questões. E muitas mulheres vivem na dependência absoluta do companheiro. Uma situação moralmente e fisicamente que machuca. Por exemplo, antigamente o pai contratava com outro fazendeiro com quem sua filha ia casar, com o filho do outro, dependendo de gostar, de querer, não tinha que querer nem de um nem de outro. O filho porque era dependente do pai, e a filha porque era objeto. Então ele ia casar para a riqueza aumentar para a família. Então isso aí aconteceu. Então a mulher realmente passou situações difíceis. Até enquanto mulher, porque ela não tinha direitos. Mas essa dependência, ela pode ser de várias maneiras. Pode ser do ponto de vista físico, quando a moça tinha que casar com um rapaz, tinha que ter filhos com um rapaz, criar família. Muitas vezes morava na fazenda do próprio pai, então não tinha o domínio do pai, ou ia morar na fazenda do sogro, o domínio do sogro, ou o domínio do rapaz, o rapaz fosse um camarada que já trabalhasse, se tivesse um temperamento também muito forte. Então, existe a dependência feminina do ponto de vista físico, social, psicológico, moral e espiritual. Vejam bem, essas são questões para a gente devagar entender. Essa submissão torna-se uma escravidão. Porque se você está sempre na dependência do fulano, é complicado. A gente tem que entender que a gente tem que ter uma certa autonomia, porque a gente é um espírito igual o marido, só a gente está numa polaridade. Mas isso não quer dizer nada. Algumas poucas mulheres podem trabalhar e às vezes ganham mais que o marido, não é demérito. Como alguns maridos podem fazer algumas tarefas domésticas porque a mulher está na rua trabalhando, também pode. É mais difícil, mas existe. Então, quer dizer, é uma questão da compreensão do risco de cada pessoa, da possibilidade, do lugar onde você está. Então, tudo isso acontece. Essa situação da mulher ser submissa gera o quê? Insegurança. Então, como é que ela vai dar a orientação para os filhos se ela é insegura com ela mesma? Ela não acredita nela, ela acha que ela não pode, ela acha que ela não sabe, ela vai perguntar ao seu pai, vou ver pro seu pai, vou ver pro fulano. É complicado. E às vezes não é porque é porque foi criada aqui. Então ela veio do domínio do pai para o domínio do marido. Isso é uma coisa que acontece na sociedade. Hoje nem tanto, mas já aconteceu muito aqui no Brasil mesmo. Então a gente vê essa insegurança. Baixa autoestima, a pessoa se acha um móvel da casa. Você não tem autonomia, não tem condições, é complicado.
Acontecem os medos, as fobias, dentro daquilo, é insegurança. Entendeu? É falta de realmente ter condições de eu não quero isso, aqui acende, aqui apaga, aqui volta. E também as perdas machucam a toda uma situação. Então, às vezes, a perda de um filho, a perda de uma possibilidade, a perda de um parente, isso aí machuca muito. A gente não foi treinado para perder. A sociedade só ensina a ganhar. Veja um campeonato. Tem 30 times competindo, por exemplo. Só vai valer o primeiro lugar. E os outros 29? O segundo lugar é importante, mas ninguém valoriza o segundo lugar, porque é segundo lugar. Na escola, a gente quer que o presidente seja o primeiro. Vai fazer um concurso de ser um dos primeiros. Se tiver 2.000 vagas e você for 2.000, está valendo, você entrou no concurso que você queria. Não importa se foi 2.000 ou 1.950. Não precisa ter primeiro, segundo, terceiro, não, primeiro lugar. Então a gente vive numa sociedade que empurra para a gente competir. Você pode competir, mas sem querer ganhar sempre, porque o outro também quer, o outro também quer. Todos que se inscrevem no certame qualquer quer ganhar. Está se inscrevendo porque está interessado. Então veja. Então quando a gente fala assim, é importante participar, mas não precisa ser os primeiros, embora se for o primeiro, tudo bem. Porque às vezes tem pessoas com inteligência mais favorecida ou é mais esforçado, e sempre vai ter que ter alguém que é o primeiro. Mas eu falo assim, não estimular, não cobrar. Tem mãe que pega pesado, tem que ser. Olha, fulaninho tirou tanto, você não tirou, não compare, não. Porque o fulaninho, o outro seu fulaninho é outro fulaninho. Você não pode comparar os irmãos, os primos. A pior coisa é para quê? O seu primo tirou 9, você tirou 8,5. Veja, nem tudo não é nada. E às vezes o pai é muito bem intencionado, a mãe muito bem intencionada, faz isso. Então é complicado para a criança. Porque por mais que ela se esforce, eu sempre digo assim, tem os alunos que são normalmente nota 8, 9, 10, tem os alunos que são 6, 7, 8, e tem os alunos que são 4, 5, 6. É o perfil. É o perfil. Então se a gente der um filho que é 4, 5, 6, ele morre. O outro é 9, 10, tudo bem. Então a gente vai, porque é só uma nota. O que importa é que, como é que ele vai fazer, se ele vai aprender, se ele vai passar. Então, isso aí é importante até que entender. Nas questões de escola, porque da criança é a escola, mas nas outras questões, tem crianças que são mais hábeis para ajudar a mãe, para colaborar, para entender. Tem outras que são mais lentas. Então, a gente não pode crucificar aquela que é lenta, porque a outra é mais rápida, mesmo sendo mais nova, por exemplo. Então, quando a gente começa a entender essas questões, a gente vai entender e a gente não fica com tantos medos. Por tantas situações, não pode, mas olha, a fulaninha horrível, ela não faz nada, não, é o jeito dela. Porque a gente tem que lembrar sempre que cada espírito, mesmo aqueles pequenininhos na nossa casa, são espíritos que têm uma história, eles têm uma história deles, particular, cada um. Estão na nossa família porque tem vínculos, tem relacionamento, tem afinidade. A gente se comprometeu com aquelas crianças. Como a mãe da gente se comprometeu a criar da gente, e os irmãos que a gente tem. Então, as histórias vão se repetindo. Quando a gente tem esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, facilita. Eu acho que facilita. Embora nos dê responsabilidade. A responsabilidade é uma coisa que é só da gente. Você não pode transferir. Está muito pesado, vai esperar. Não pode, é a responsabilidade de cada um. Então, é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção. Tem também a questão das dependências financeiras. É uma coisa muito complexa, porque a gente está num mundo muito materialista. Tudo bem que a gente tem contas a pagar, todo mundo tem contas a pagar, todo mundo. Foi adulto, tem contas a pagar. Mas a gente paga dentro da possibilidade da gente, não se angustia a quantidade. Porque é uma coisa passageira, tudo na vida passa, até a gente vai passar, a gente está aqui passando o tempo. A vida é eterna, uma vez criados, simples e ignorantes, estamos a caminho da perfeição, então a gente tem existências na Terra, que é uma escola, para a gente aprender, mas a gente volta à casa do Pai. E ninguém sabe o dia, graças a Deus, para a gente estar contando, ó, um dia menos na Terra, um dia menos na Terra. Então a gente não sabe onde é que vai, mas vai. Ninguém quer ir, mas vai. Então todos vamos voltar à casa do Pai. E lá é a vida eterna. Então lá a gente faz um balanço, como é que eu estou, como é que eu fiz, como é que... Se eu fui mulher, eu fui boi, eu ajudei a sociedade. Se eu fui homem, como é que eu fiz? Eu entendi minha companheira, quer dizer, como é que eu vivi, como é que eu tratei minha mãe. Então, é importante, a gente faz lá um... E aí, dependendo, a gente se reorganiza para poder a gente ter a possibilidade de voltar. Quem já leu o nosso lá, o filme, nos dá essa visão do lado de lá. Nos dá essa visão. Porque aí quando a gente entra na questão dos vícios, então muitas vezes a gente entra em caminhos indevidos quando a gente é jovem,
através de drogas, bebidas, o sexo desregrado, relações abusivas. Isso complica muito a nossa situação de espíritos. Porque aqui tem pessoas, não, quero gozar a vida. Eu já ouvi tanta essa frase. Aí eu fico pensando, o que é gozar a vida? Eu passei, aquilo, ou é uma festinha no centro da colaborar, fazer uma campanha do quilo. Quer dizer, o que é gozar a vida? Depende de cada um da gente. E a gente tem que ter o entendimento de que o outro é livre para escolher o que ele quiser. Mesmo uma coisa que ele não concorda, é um direito dele. Porque se Deus permitir, quem sou mulher para dizer, não, você não faz. Não, ó, está errado, meu livro. Você, em vez de ir para o barco, vamos lá para o centro. E se ele não quiser, deixa ele para o barzinho, vá de boa, cuidar de volta. Pronto. É uma maneira de a gente esperar, porque cada um vai evoluir a seu tempo. Então ninguém pode exigir que o outro evolua no tempo da gente. Porque muitas vezes algumas pessoas, antes de chamar a gente para algumas coisas, a gente não quis. E agora que a gente está acordando, digamos assim, enquanto espíritos encarnados, então as coisas são lentas. A dependência financeira é complicada porque a gente depende para pagar as coisas. Mas aí é onde está, você só compra, você pode. Eu tinha uma aluna que ela falou, professor, eu sou a vida, quando eu vou nos cantos, eu vou sempre comprar o que é promoção e liquidação. Acabei o meu cartão, peguei o do meu marido, foi uma confusão, ele ficou bravo comigo, eu peguei da minha amiga. Eu disse, não faça isso não, ela tem marido, tem, vai dar uma briga ela com o marido dela. Não vou precisar mais precisar comprar uma liquidação, uma sandalinha. Quer dizer, é um consumismo. Então é complicado isso aí. Às vezes a gente vai. É complicado. Então se você tem X, gaste X. Se você tem X mais um, pode gastar o X mais um. Ou guardar o mais um, gastar só o X. É cada um se administrar do jeito que deu certo. Porque a gente vai não tendo tanto estresse. A questão da fama, do poder, é outra coisa importante. Porque vai, muitas meninas realmente com a questão da rede social, que é uma coisa comum na modernidade, que ela veio melhorar algumas coisas, mas outras coisas a gente ainda questiona. Muitas vezes a questão do estado no auge, é porque pode, é porque eu vi, é porque eu vou fazer, complica. E às vezes os mais jovens, a criançada, que já tem acesso às telinhas, então elas cobram, elas querem, elas pedem e fazem pressão mesmo. Porque são espíritos mais inteligentes, mas nem sempre estão vinculados ao bem ou ao mal, eles estão numa mescla. E cabe a gente, enquanto pai, enquanto mãe, orientar. Daí a importância da evangelização que nos ajuda a educar. Porque a escola não educa, a escola só ensina, porque a escola é laica. Não tem obrigação, ela pode até fazer, mas ela tem de ensinar, a escola é laica, ela não tem vínculo religioso. Mas a gente que tem uma religião é importante que traga a criança, para poder ela aprender também, de acordo com a ótica nossa. E na escola ela botar em prática, porque ali também tem alguns professores que falam em Deus. E o caminho para Deus pode ser qualquer um, a gente não pode discriminar nenhuma religião. E quem não tem também, tem pessoas que não têm religião, e são pessoas ótimas, idôneas, colaborativas, tudo bem. Os caminhos, ninguém vai perguntar qual é a sua religião, se chegar do outro lado, ninguém vai perguntar isso. Agora, o que a gente aprendeu, o que a gente fez, a gente nem vai ver na telinha esse filho da gente. A gente vai falar, poxa, aqui eu fui mal, ali eu ajudei aqui, não, estou legal, mas aqui eu não estou, a gente mesmo. Então, é uma responsabilidade nossa intransferível. Então, é importante que a gente trabalhe essas questões para poder a gente ter essa possibilidade de observar que a gente, enquanto o universo feminino, ajudar, porque a gente tem um comprometimento de educar os filhos para a posteridade, para as próximas gerações, assim como as anteriores educaram os homens para essa geração que a gente tem. Que, em relação às gerações passadas, melhorou bem, acompanha bem, evoluiu bem. Então, isso é importante para a gente ter esse entendimento, tá certo? Para poder a gente ter essa possibilidade de entender as questões dentro do contexto, tá certo? O outro ponto importante para a gente trabalhar é que a mulher estando no mercado de trabalho, porque antigamente a mulher era só dona de casa, dona do lar, e cuidar dos filhos e banho. Mas com a evolução, o progresso, então ela teve condições de estar no mercado de trabalho, de ter direitos básicos conquistados, como estudar, antigamente a mulher não podia estudar, votar, ser votada, usar a calça comprida, dirigir. Hoje é tão normal, mas houve um tempo em que não se fazia, a mulher não fazia isso, veja, porque o patriarcado era muito forte, era cultural. Então dava-se o homem o direito a tudo e a mulher a nada. É a história, não. Com a evolução, houve realmente essa situação. Então a mulher, quando trabalha, ela tem uma autonomia, porque ela trabalha fora, ela tem uma jornada fora, ela tem o seu salário, que ela pode contribuir em casa, não é nada demais, pode dividir com o marido, aí é a conta de cada casal.
é uma mulher muito prática. Mas ela não abre mão da situação feminina. Ela não abre mão. Apesar de ter progresso nas carreiras, ela não pode renunciar a passar de ser mãe. Porque o pai não pode ser mãe. Então o pai é pai. Então a mãe é mãe. Isso fica claro. Veja como está claro. Veja como Deus é sábio. Então a mulher, ela é mãe, ponto. Ela tem útero, o homem não tem útero. Biologicamente falando. Então o útero é o bercinho onde o bebê fica. Então o homem não tem o bercinho, então pronto. Então é claro, então quando a gente entende, mesmo ela trabalhando fora ganhando mais, por exemplo, ela não precisa ser arrogante, ela não precisa ser prepotente, ela tem que ser dócil, ela tem que ser companheira, colaborar, porque ela veio com essa função, porque ela vai educar os pequenos. Os pequenos precisam de carinho, de abraço, de entendimento, de escuta. Muitas vezes a criança, quando chega 7, 8 anos, que ela já sabe ler, ela começa a questionar a mãe e o pai. Não, não é assim não. E mãe, tu não sabe de nada. Quer dizer, pegou a mãe e no chinelo. Calma, peraí, me explique. A mãe tem que ter inteligência emocional, me explique. Aí aquele toquinho de 8, 9, 10 anos explica a você do jeito dele ou dela. Aí você vai escutando e diz, olha, mas veja, isso aqui, isso. Aí você estabelece um diálogo para você ter uma pessoa que seja acordada. Porque ele vai crescer para o mundo, você está formando aquele filho para o mundo. Você tem que dar o melhor aqui para quando ele chegar no mundo, ele ser também a parte boa do mundo. Então veja como é uma responsabilidade. Né? É uma responsabilidade. Então mesmo que a pessoa tenha essa possibilidade de trabalhar, de ter sua profissão, como ele estudou, eu tenho alunos que trabalham o dia todo e estudam à noite. É uma batalha, e tem filhos para criar. Aí conta com a escola, com a creche, às vezes, mas a maioria dela leva para a religião que ela exerce. Então isso é importante. Porque você está dando a parte espiritual, porque nós somos espíritos. A gente às vezes esquece que é espírito. Muitas vezes fala assim, não, meu espírito não gosta disso. Não é meu espírito, não. Eu sou um espírito que tem um corpo. O corpo é como uma roupa. Quando eu chegar em casa e tirar essa roupa, botar lá no cabide, não sou eu pendurada no cabide. Vocês também. Então a gente às vezes esquece esse detalhe. O pensamento é do espírito. O pensamento é do espírito. Então a hipótese do espírito é que quando a gente dorme, o corpo precisa dormir, precisa de cuidado. O espírito pode dormir, pode andar, pode ir para lugares bons, pode ir para lugares indevidos, depende da nossa conexão. Os nossos pensamentos é uma coisa muito forte. Então quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai irmãozinhos, porque a gente aqui são 10 milhões na Terra, 7 encarnados, os outros desencarnados, mas está por aqui. Então, se você tem pensamentos positivos, você faz a conexão com os espíritos positivos para lhe ajudar, para lhe incluir no bem. Muitas vezes você está com problema, você diz, meu Deus, um problema, não sei como resolver. Aí você pede, o seu anjo guardião me iluminar, para você ter uma saída que você não está achando. Aí você dorme, no outro dia fala, achei a ideia. Eu achei a ideia. Foi você sozinho? Você não pediu antes para o seu anjo me iluminar? Você não dormiu, você corre, e o seu espírito não saiu por aí, provavelmente para ter a orientação que era necessária para resolver aquele problema que você não estava sabendo. No outro dia você resolve dar tudo certo. Então, quer dizer, a gente for pedir, eu pedirei. Quando você pede, você consegue. Agora você tem que acreditar, não é pedir da boca para fora, é pedir de coração. Mas se você pensar em coisas ruins, falar coisas ruins, tem também os irmãozinhos que vai lá, vou pegar essa curva, está lá no centro espiritual, vou pegar ela de fora. Aí o cara vai e encosta você para bater onde você, aí você já, seu isso, aquilo, aí ele julga, barato. Aí o outro encarnado está por aí, porque tá, do jeito que tem pessoas encarnadas brincalhonas, tem espíritos desencarnados brincalhonas também. Tem os malvados e tem os bons. Então a gente escolhe quem anda com a gente. Através da prece, das coisas que a gente aprende, do bem viver, da parceria. Então a gente vai fazendo o melhor que a gente pode. Porque ninguém vai se melhorar assim, pá. A gente vai galgando degrau por degrau, é devagar o processo. Então a gente vai devagar, mas a gente chega. Agora, é um trabalho de responsabilidade contínuo. A gente não pode tirar férias e fazer tudo que acha que deve lá no mundo e depois voltar para ser espírita de novo. Continua sendo espírita lá e cá. Se quiser parar, pode ir, não tem problema não, mas você lá é espírita aqui também. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então, com essa questão da mulher sair do lar, então houve realmente situações para se pensar.
Então, pesquisadores trabalharam nesse assunto, construindo que há essa possibilidade, tá certo? E que há a possibilidade de trabalhar. Isso não implica na diferença biológica, mas implica que o homem pensa diferente da mulher. A psicologia masculina ela é diferente da feminina, justamente para poder se conviver, para poder ter o link, o biológico, que é o sexo diferente, e o psicológico, o amor, como ele. Então, faz com que a mulher pense diferente do homem, justamente para se ver, muitas vezes o homem não vê daquele jeito. Aí ela chegou lá e falou, veja, foi assim, não tinha pensado nisso. Ou então o oposto. A mulher falou alguma coisa, ele viu diferente, disse, olha, você anotou isso? Não tinha notado. Então, quer dizer, por isso que somos diferentes no masculino, para se complementar. Não é que a gente é uma metade. Não, a metade da laranja eu estou procurando que não vai achar. Você vai encontrar alguém que tem afinidade. Alguém que tem algumas coisas que você acha bacana e que a pessoa também acha algumas coisas bacanas em você. Para daí você ter essa possibilidade de realmente fazer o seu melhor. Porque vocês vão ter filhos para educar, para orientar, muitas vezes para dar posteriormente netos. Então é importante a gente ter essa clareza, porque senão fica as coisas muito misturadas, fica difícil da gente entender, tá certo? As diferenças que recomendo condutas específicas para cada um, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males, faz com que isso seja o comportamento de um e de outro. Como é que eu encaro certas situações? Porque é do homem proteger. Ele é mais forte biologicamente. A mulher é mais frágil, é mais delicada, não tem a força que o homem tem. Quantas vezes você vai abrir uma garrafa de qualquer besteira em casa, você pode ver, fulano, vem cá, fulano, abre, ri e não entrega aberta. E aí? Mas tem outras coisas que o homem não entende, aí você vai lá, tem um chorando. E você já falou, aí a mulher vai lá, conversa meia hora, não pode ficar louco. Por quê? Porque ela é mais sensível. Então, ela teve a possibilidade de conversar, devagarzinho, de escutar. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é escutar os pequenos. Porque a gente acha que a gente já viveu, já tem experiência, mas a gente sabe, mas nem sempre. Porque a gente não sabe aquele espírito que está na nossa casa. Pode ser um espírito que tem muita afinidade, muito amor, aquele espírito amoroso, mas pode ser um espírito rebelde que você veio para refazer uma lição. Veja. E aí, como é que você vai refazer uma lição se ele está sob sua responsabilidade, mas ele é rebelde? Porque você tem algumas dívidas com ele, embora os dois não saibam. Então, muitas vezes, não, amanhã você não sabe, amanhã você é no seu tempo. Quem já ouviu essa frase? É no seu tempo. Aí você fica desse tamanho. Fala, veja bem, no meu tempo era assim, mas vamos ver como é no filme. Diga aí, você não vai entender? Diga para eu entender. Aí ele vai dizer, se você tiver boa vontade dele também tem isso. Aí você fala, mas isso assim, me explique. Isso, então você estabelece uma ponte. Não paredes. A adolescência é complicada. Os hormônios começam a funcionar, os olhos começam a mudar, a voz do menino fica grossa, fica fina, começa a aparecer o primeiro espelho, eles ficam inseguros, a menina também. É uma fase difícil. Aí tem os coleguinhas, eles falam assim, quer ir para uma festa, pai, não vai. Aí toda a minha sala vai. 40 alunos, vai todo mundo. Você fala a sala toda. Não, metade, né? Olha, metade, não, meu grupo. Quanto é seu grupo? 6. É conversa, você tem que escutar. Veja bem, para ele ganhar, ele falou que todo mundo ia. Para poder você deixar ele, veja. Aí você tem que analisar, olhar a festa, como é que vai levar, se vai pegar, quem vai levar, se é o vídeo. Mas eu estou dizendo que são inteligentes. E eles têm realmente argumentos. Porque eles estão numa fase de transição, precisa da identidade, precisa se primar. Então, a mãe é o modelo feminino, o pai é o modelo masculino. Então, isso faz com que haja essa possibilidade de se entender, de se conversar. E essas diferenças físicas influenciam o comportamento da mulher e do homem. Daquelas crianças que serão as futuras mulheres, futuras mães de família, futuros pais de família. Tá certo? Então, há realmente toda essa situação para a gente trabalhar de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira onde a gente possa realmente entender melhor a função que a gente dá no planeta. Porque a gente não veio aqui para passear. A gente veio aqui para se melhorar. Como é que a gente se melhora? Entendendo as coisas, até estudando. Quem não tiver muita facilidade de ler, tem áudio, tem livros que são áudio, você escuta, pode ser no celular, no notebook, você pode ligar, ficar escutando, fazendo as coisas. Quer dizer, é mesmo que tiver que ler, isso é uma facilidade.
E também tem grupo de estudo no centro, você pode vir uma vez por semana, o cara que vir, dependendo do centro, e vai estudar, tirar as dúvidas. Então isso aí ajuda a gente a mudar na prática, porque a gente já está entendendo na teoria. Tá certo? Porque a mulher, ela tem esse papel de agregar. É um papel que a gente tem, e geralmente as mulheres são mais agregadoras pela própria formação. Talvez porque eles ficaram muito tempo sobre a tutela masculina, tem mais esse viés. Então isso aí ajuda muito a você ir se entendendo. E se entendendo e passando essas informações, certo? Kardec, consolidando o ensinamento de Jesus, resgatou o valor da mulher sobre a luz da revelação espírita. Porque Kardec teve uma grande companheira, todo mundo conhece Kardec, né? Kardec é o codificador da doutrina. Todos nós temos mediunidade. Ele tinha mediunidade como todos nós temos. Nós temos médios que trabalham na mediúnica e são médios ostensivos. Vê, escuta, escreve, sente, como Chico, como Divaldo, aqui no Brasil. E outros são como nós, eles são alguns sites, alguma intuição. Então ele não era médio ostensivo. Então ele fazia as perguntas para poder fazer a codificação que a gente tem aqui. E aí há 2 ou 3 médios que não se conheciam para daí trazer respostas. Né? Trazer respostas. E ele viu que era mais lógico para ir fazendo a pergunta e resposta para trazer para a gente o livro dos Espíritos, que é 1019 perguntas e respostas que a gente deve ler, quando terminar de ler de novo, quando terminar de ler por quê? Você lê a primeira vez, quando você lê a segunda, fala, eu não estudei, eu não li isso. Não estava aqui, estava. Porque eu não vi. Porque você não estava no nível, você não tinha amadurecido. Você fala, poxa, isso é importante, eu não vi da primeira. Aí quando você vai ler a terceira vez, isso aqui eu também não vi. A gente vai amadurecendo a proporção que a gente vai lendo, estuda. E Kardec tinha uma secretária, que era a Denise, a esposa dele, que era também da área de educação, e que fazia toda a revisão, ele dava estudo, ele deu o suporte. Eles eram casados, não tiveram filhos, mas ele tinha essa incumbência de fazer a nossa codificação. Ele era um pedagogo francês, tinha livros editados. Quando ele começou a fazer o trabalho de codificação da doutrina espírita, aí os espíritos intuíram ele para que ele mudasse o nome, porque ele já era um professor Hipólito Leão, da Ivaí, conhecido na França. Se ele fosse lançar a doutrina espírita, que era uma coisa nova na época, ia ficar muito misturado. Então ele tinha que ser uma pessoa que não era conhecida. Então ele botou o pseudônimo de Allan Kardec, que era o nome dele como um sacerdote druida em outra encarnação. Então ele usou o nome de uma encarnação passada para usar para ser o codificador. Então ele não é o dono do espiritismo, ele é o codificador. Ele fez perguntas e respostas e foi responder. Quando a resposta era muito... que eles tinham algumas dúvidas, eles perguntavam o terceiro ou o quarto médio para confirmar. E a esposa dele, a mulher dele, foi quem deu um grande suporte e ajuda, porque era um trabalho muito grande. Ele fez 5 livros, livros de Espírito, o Evangelho, a gente, o Consolador Prometido. Então, era necessário alguém para auxiliar, para fazer correção, para fazer comentários, porque é sempre importante alguns trabalhos mais delicados, como é a escrita, que fica para a vida toda, uma pessoa que perto comentar, olhar, porque tem outro olhar. Então a mulher dele fez um papel importantíssimo, embora quase ninguém saiba, porque quase ninguém fala. Mas é importante a gente entender. Então ele teve uma companheira para a vida toda, ajudando na sua tarefa. Então isso aí é muito importante para a gente entender. Então a psicologia feminina funciona, ajudando. Então isso aí é uma coisa importante para a gente entender. Então ele teve essa colaboração feminina na codificação, que é os 5 livros da obra dele, para que a gente possa realmente entender. Porque a doutrina espírita tem a possibilidade de fazer com que a gente entenda. Quando uma coisa é dita, porque o padre disse, ou o pastor disse, ou a mãe da gente disse, se a gente não entender, fica folgado. Pô, não tem ressonância, não tem ressonância. Mas se você lê e tem o porquê, você entende, quando você fala, você entendeu. Aí ficou claro para você, aí tem lógica. Por exemplo, a reencarnação é uma coisa lógica. Porque já pensou em viver só 100 anos. E fez algumas deixaram até 20. Aí de 20 a 30 não fez nada. Aí depois de 50 tentou se melhorar. Mas nos erros no começo, ficou para quê? Se fosse uma vida só.
Mas você com a reencarnação, então você vai refazer aqueles primeiros 20 anos, você entendeu um monte de coisa que não devia, porque não sabia. Porque às vezes tinha por ignorância, desconhecimento. Então tem atenuante de andar ali. Agora, quando você é porque quer errar, tem agravante de andar ali. A lei é uma só. Mas se você fez porque não sabia, por desconhecimento, tem atenuante. Se você fez porque realmente você fez, tem agravante. Então veja como é claro. Então quando a gente começa a entender, facilita para a gente trabalhar essas questões. Então Kardec alertava que o princípio de igualdade entre eles e elas está assentado na lei da natureza. É uma lei natural. Então não tem essa situação, não, porque ele, porque ela. Não existe, porque somos todos filhos de Deus. Não importa onde estamos aqui na Terra. Essa igualdade é uma essência espiritual e não de natureza externa. Então você está como homem ou como mulher, não sabe. O que pode realmente é o espírito de você. E o espírito não tem sexo. É importante, todo mundo sabe isso. Tendo em vista o papel social que cada um é chamado a desempenhar no processo evolutivo. Então a gente tem que ter homens de valor em certos cargos, como tem que ter mulheres de valor em outros cargos, dependendo da necessidade. Então, veja, então, toda a espécie humana tem seu valor. Toda a espécie humana tem seu valor, independente. Então isso aí facilita muito a gente se organizar. A gente está satisfeito onde a gente está, porque era uma necessidade para esta encarnação. E fazer o melhor que a gente pode, dentro do contexto, dentro da situação, tá certo? E aí a gente vê essas situações na humanidade, tá certo? E pessoas que às vezes se destacam. E a gente, você vê, por exemplo, às vezes as pessoas mais ricas resolvem melhor do que as pessoas mais lembradas. Não tem que já observado. Porque a gente tem que ter a questão da base da doutrina, que é justamente a caridade. Então a caridade não é só de dar objeto, mas também de escutar, de compartilhar, de fazer parceria, de ajudar. Então isso aí faz com que a gente tenha uma possibilidade maior de entender o ser humano e não ficar de uma maneira tão complicada. Tá certo? Como que se deve progredir? Tá certo? Cada uma das pessoas que estão encarnadas, os filhos de Deus encarnados, como é que é a possibilidade de progredir? Através das provações, dos desejos especiais, como novas oportunidades de experiência. Muitas vezes a gente tem situações difíceis na família. É muito dolorosa a situação difícil na família. Às vezes tem pessoas que em determinada situação, um acidente ou uma doença, fica numa situação de paraplegia ou hemiplegia. É difícil. São as provações. Muitas vezes é um irmão, é um filho, é um primo, é um parente chegado que a gente gosta. Mas como é que a gente entende isso? Uma situação que aquela pessoa precisa passar. E a gente está junto, tem comprometimento com aquela pessoa. Veja, a gente deve estar dentro daquela situação, concordando em ajudar aquela criatura. Muito gosto de moto, por exemplo, é muito complicado. Então, de repente, um rapaz jovem fica na cadeira de rodas, é complexo. É muito complexo. A mãe, às vezes, não aceita, o pai não aceita. A doutrina nos ajuda. Por isso que Chico Xavier trazer tantas pessoas, atender tantas pessoas, dar conta na casa, para tantas pessoas, para acalmar, porque a gente, às vezes, esquece que a gente estudou na hora da dor. E a dor realmente leva a gente a evoluir. Então, uma dessas experiências faz que a gente pense, porque muitas vezes a pessoa diz, por que comigo? Eu sou bom no trabalho e tal, sim, talvez por isso. Você tinha condição de ajudar aquele outro irmão que vem na sua família. A gente tem essa dificuldade de trabalhar nas coisas que a gente acha mais difíceis. A gente tem facilidade nas coisas boas. Mas a gente precisa dessas situações para a gente amadurecer. Porque senão a gente não cresce. O ser humano, pelo amor, tem dificuldade de crescer. Mas pela dor, a gente nunca cresce. Por exemplo, muitas vezes as pessoas têm para você que está com problema de obsessão, que é também uma dependência. Por quê? Porque você às vezes se deixa envolver com pensamentos ruins, ideias ruins, e mágoas, ressentimentos, que são as coisas pesadas da humanidade. Então o que acontece? Você vem para o centro, faz tratamento, aí você orienta aquele irmãozinho que está com você, explica, leva ele para um plano espiritual, para aqueles hospitais que tem no tem mais hospitais para trazer pessoas, espíritos desencarnados, que não sabem nem que morrer. Aí é levado, você dá água complicada, lê, faz palestras, você se melhora. Aí você some, não tem mais tempo, um dia vai para aqui, um dia vai, o que acontece? Depois de 2 anos você volta. Se você vir com 8, você volta com 3. Veja, quer dizer, é uma falta de entendimento. Porque onde você estava, a sintonia era outra.
Então, é importante que a gente entenda que é um trabalho da gente com a gente mesmo. Não é um trabalho do centro, não é do pessoal que trabalha aqui. Não, é um trabalho da gente com a gente mesmo. A gente entender que aonde a gente está, o pensamento é onde a gente é. Então, se você está aqui e de repente o pensamento está em lugar de devido, você está fazendo ligação com essas questões. Então, é muito importante a gente ver o que é que está cheio do nosso coração. Porque a gente só vai falar do que acha, do que pensa, do que sente. Então, a gente tem que procurar coisas boas para a gente falar, para a gente comentar, para a gente organizar tudo. Porque fica muito complicado, muitas vezes, você às vezes, não sei se você já conversaram com pessoas assim, que as pessoas são muito negativistas. A festa de aniversário do pequenininho foi linda. Aí a pessoa, foi muito, mas a coxinha estava fria, não repare. Quer dizer, você pega só um pequenininho, a festa estava linda. Então tem pessoas que são difíceis da gente, e às vezes é na família. Às vezes é um irmão, às vezes é um belo cunhado que chegou da família, às vezes é um sobrinho que a gente não achava tanto. Então, é o perfil da pessoa. O que a gente vai fazer? Uma prece para a gente equilibrar, para não entrar na mesma situação e deixar falar. Porque são pessoas que não agregam. Mas a gente não pode excluir. Então, a gente tem que tentar ajudar ela. Mas veja, tem isso bom, isso bom, isso bom. Tem pessoas que não são ótimas, está tudo ruim, a pessoa vê alguma coisa diferente. Jesus deu um tempo. Jesus estava caminhando com os apóstolos, naquelas áreas da Judéia, tinha um cavalo novo. Então, os apóstolos, nossa, que mal cheio, os apóstolos dele eram meio estranhos. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes que mostram. Se vocês tiveram a chance de assistir, deixou. Ele mostra, é um feriado. Mostra a vida de Cristo de uma maneira bem diferente de tudo que eu já vi da Paixão de Cristo. Deixou. Tem na Netflix e tem alguns lá no YouTube também. Aí Jesus olhou para o animal e falou assim, que belos dentes tinha aquele animal. Então Jesus conseguiu ver daquele cheiro ruim daquele animal que já estava aí por terra, os dentes perfeitos. Mas os 12 apóstolos, lindos maravilhosos que ele escolheu os apóstolos para ele, porque era necessário aquele pessoal simples, para também entender a mensagem, só viram o lado humano. Veja. Então não é uma coisa do meu irmão, do meu cunhado, é da humanidade. Mas a gente que já está estudando para se melhorar, então a gente já começa a entender aquela pessoa que é mais difícil. Às vezes a sogra é quem? Ela vem de brinde, você escolhe o marido, ela vem, a sogra vem, tanto ela vem, porque a gente ela teve uma vida tão difícil, ela teve uma vida tão sofrida, que você vai se realmente dar para ter igual. Então é importante ela ser ciumenta, tem ciúme do filho dela com você, ou da filha dela com você. São situações. Então quando a gente começa a entender essas questões, a gente vai se melhorando. Quando a gente se melhora, o entorno também melhora, porque o exemplo leva. Jesus deu exemplo. Jesus escreveu uma linha, que escreveu os apóstolos que acompanhavam ele 24 horas. Mas ele deu exemplos. E às vezes para a gente não é difícil cumprir. A gente sabe, a gente estuda na época mesmo, abril, tinha a Paixão de Cristo, aí começa muitos filmes e tal. É importante a gente ver toda a história, ver toda a maldade do ser humano, aí compreendendo o ser humano. Muitas vezes a gente explicava, a pessoa não entendia, porque estava alto, ele falava com parábolas. Por isso que ele deu o Consolador Prometido, que é o Espírito, para explicar melhor para a gente, que às vezes ainda não entendemos. Porque na teoria, você entende, está ótimo. Quando chega lá fora, na prática, quando você vê, você fez justamente o oposto. Aí você, eita, eu tinha pedido que ia fazer mais difícil. Tudo bem, vamos ver você começa a se policiar melhor, para poder ter a possibilidade de fazer o seu melhor. Porque muitas vezes a gente vai tirar um defeito no mínimo que a gente tem, é difícil. Porque às vezes é um defeito que vem em várias encarnações. Diz que dois bolsos que eu reencarnar. Aí eu disse assim, eu vou ir com o problema da fala. Ter dificuldade de falar, ou ter falta de ar. Por quê? Porque eu falei muito com muita gente, eu vou querer realmente ter dificuldade de falar, para evitar de falar mal do público. Veja, ele combinou. A outra falou, eu também estou em sala difícil. Como assim? Eu vou vir sem os 2 anos. Como assim? É difícil. Porque tem crianças, eu já vi no YouTube crianças que não têm 2 anos. Não, porque faz 3 encarnações que eu vi e eu voltei as pessoas. Então eu venci os braços, que eu não vou ter chance de romance. Veja, quer dizer, é a lei de causa e efeito. Ele estava entendendo lá a falha que ele tinha em 3 encarnações. Então, nesta, ele desceu os braços. Para facilitar ele vencer um defeito que ele mesmo entendia.
Então, no planejamento, algumas pessoas combinem, algumas pessoas aceitam certa situação. Logicamente que a gente deu um amplo esquecimento, graças a Deus. Então, aqueles que estão aqui com aquelas pessoas que estão aqui, qual é a função? Fazer o melhor. Fazer o melhor que a gente pode, porque hoje a gente pode estar sendo a pessoa que está fazendo, mas na outra história pode ter sido a pessoa que recebeu. Por isso que a gente tem condições de ajudar aquele que a gente já recebeu, já está fortalecido. Então, quando a gente começa a entender essas questões, quando a gente começa a se organizar, a gente vai ver que não é tão difícil a vida. A gente, às vezes, complica muito. E o relógio está me complicando. A maternidade é uma das missões mais sublimes concedidas à mulher, a qual tem grande poder no papel da educadora, pois gera seu próprio ser e sustenta a infância dos homens do amanhã. Então, veja o papel nosso. E a responsabilidade vem junto, viu, pessoal? A gente vem toda essa coisa do doce da maternidade, mas vem junto. Criança chorando a noite toda, complica. Às vezes, mamãe dá uma mão. Cadê você está muito fragilizada, porque teve criança, e aquelas crianças que dá muito trabalho de bebê. Então é importante a gente ter esse entendimento. Todavia, muitas vezes, a falta de autoconhecimento, esse pode ser utilizado de forma precária e algumas vezes, ou indevidamente. Então é necessário, muitas vezes, que o companheiro ajude. Tenha sensibilidade, não deixe que eu pego, não deixe que eu dou de mamar, não deixe que eu der mamadeira, deixe que eu dou chupeta, deixe que eu... para poder facilitar. Então isso faz com que o casal se fortaleça junto e faz com que tenha um clima de harmonia, tenha um clima de parceria. Porque a gente está aqui, pessoal, passando uma temporada. No máximo 100 anos, né? Hoje tem pessoas que ficam até dele. 90 já é mais comum. Mas tem alguns poucos, aquela mãe de uma colega minha, que ela tem 103. 103, é muito tempo, né? Mas está vivo, está bem, ela deu devagarinho de casa, você vai ficando debilitado. Então é importante que a gente entenda que enquanto a gente tiver aqui, tiver possibilidades, vamos fazer o nosso melhor. Para poder, quando a gente voltar à casa do pai, ter feito o melhor e realmente ter essa possibilidade de reconstruir e irmos melhorando. Que a paz de Jesus possa desenvolver a todos e que todos possam voltar para os seus lares tranquilos, harmonizados com aqueles que já estão, que concordam ou concordam com a gente, mas que são a família terrena. Isso é muito importante, a gente ter fraternidade com os irmãos. Muita paz de Jesus Cristo. Alguns recados que eu vou passar para vocês. A gente ainda está recebendo doações para o bazar, que vai ser agora em abril. Qual a data, Aline? Segundo domingo de abril. Quem tiver coisas novas e perfeitos estados, né, ou usadas, que queira doar, tentar rasgada ou manchada, para o nosso bazar. A evangelização infantil voltou, a gente ainda tem vaga. Quem quiser ainda escrever, é só procurar o Vânio e a menina para fazer a inscrição. Esse é o terceiro domingo, tem campanha do quilo, em prol do Bezerra Menezes. Quem quiser participar, se todos convidados. O PAT é individual. E a nossa amiga Dalvisa fazer a prece final. Um abraço fraterno também para o Jefferson. Obrigado. Deixamos os nossos olhos, em termos de Jesus Cristo, o meio rápido da Galileia, e agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos encarnados nesse planeta de próprias destinações, mas um planeta bonito, um planeta azul. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, para que possamos melhorarmos, cada um de nós, no nosso limite, no nosso lar, nos nossos familiares. Nos ajuda a entendermos as tuas lições e podemos colocá-las em prática em nosso próprio benefício também. E assim, com essa rogativa de agradecimento por conhecer a doutrina e de pedir fortalecimento para colocar em prática, vamos dando por encerrado os trabalhos da noite de hoje, nessa casa de oração e trabalho, que é sempre um ponto de luz para aqueles espíritos encarnados e desencarnados, que aqui vem receber luz e aconchego para as suas necessidades, para as suas dores espirituais e materiais. Com isso, vamos dando por encerrado. Assim seja.